Já chegar aos 65 anos e um dia e começar a ter um envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável começa na escola, começa na barriga da mãe, começa nas escolhas que fazemos, nos hábitos de vida saudável. Mas eu considero que é necessária uma estratégia comum, não só no sentido de promover uma ação coletiva, interdisciplinar e com objetivos... Têm sido arredadas daquilo que são as agendas políticas, porque de facto falar em envelhecimento em princípio não traz votos e portanto não se ganham grandes campanhas eleitorais. Mas olhar as pessoas como pessoas e na sua dimensão holística e sobretudo com a dignidade que elas nos merecem. Exatamente. Sejamos realistas. As realidades que eu conheço, posso lhe transmitir que é mais da área da deficiência. A área da deficiência, nesse sentido, está muito mais desenvolvida do que na área do envelhecimento, porque o percurso também foi sendo feito ao longo dos tempos. E há, felizmente, e cada vez mais, e honra seja feita, serviços de apoio domiciliário com muito mais qualidade, Claro. com a tal inovação. Mas se calhar numa perspectiva mais privada também não? Também, mas já no setor da economia social, portanto, tipo, algumas IPSS já têm respostas muito interessantes, inovadoras, respostas alargadas, que não se reduzam das 8 às 4 da tarde, respostas de animação no domicílio, de estimulação cognitiva, de acompanhamento, atividades no exterior, de acompanhamento a compromissos religiosos, etc. A questão aqui é como é que nós vemos as pessoas mais velhas. Eu acho que antes de falarmos eu sou um pouco avessa em soluções fundamentalistas. Agora vamos pôr todas as pessoas em instituições, ou as pessoas precisam todas de apoio domiciliário. Não. O que eu penso é que nós temos de lutar pela diversidade das respostas e uma diversidade que seja compatível ou que seja correspondente à heterogeneidade dos públicos que nós temos. E esta heterogeneidade, do ponto de vista do percurso de vida destas pessoas, das suas necessidades, dos seus níveis de dependência, das suas possibilidades, dos seus recursos pessoais, económicos, habitacionais, porque de facto do que estamos a falar é em diferentes formas de envelhecer. E diferentes formas de envelhecer, diferentes biografias, diferentes trajetórias, diferentes projetos de vida demandam diferentes respostas. Que essas respostas, estejamos a falar de um serviço de apoio domiciliar, estejamos a falar de uma instituição de cariz residencial, de um centro-dia, espaço sénior, whatever, que estejamos a falar de respostas que sejam interdisciplinares, cujos profissionais da intervenção direta, e não só, mas agora refiro-me concretamente aos profissionais que prestam cuidados de intervenção direta, tenham formação inicial contínua e supervisão permanente. Que o voluntariado tenha um enquadramento, uma supervisão e um recrutamento muito sério. Porque, na verdade, isto tudo bate naquilo que eu lhe dizia há pouco, na forma como nós vemos os idosos. E como nós olhamos para as pessoas idosas e de tal forma nos habituamos a olhar para as pessoas idosas como fim de linha, fim da vida, pobres, dependentes, incapazes, séniores, gagás, que isto nos impede de olhar para as pessoas como pessoas independentemente da idade. Que o critério idade é apenas um critério, que pouco ou nada diz sobre nós. A questão da Estratégia Nacional para o Envelhecimento pode ser um erro nesse caminho? Ou eu quero a questão olhar da... meio cheio. Eu quero olhar para essa estratégia que, do meu ponto de vista, teríamos muito a dizer sobre essa estratégia, mas eu sou, por natureza, uma pessoa muito positiva. E onde normalmente podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio, eu prefiro olhar sempre para as oportunidades. E, de facto, essa estratégia tem um conjunto de orientações, até de pressupostos de base e de pistas de intervenção muito bem intencionadas. Mas como tudo o que é muito bem intencionado precisa de passar à prática. Vamos aproveitar e vamos só focar em alguns objetivos da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável no período de 2017-2025 e começo por alguns gerais que são como reduzir a mortalidade prematura para um valor inferior a 20%, que significa abaixo dos 70 anos, aumentar a esperança média de vida saudável aos 65 anos de idade em 30% e a criação de um programa de vigilância da saúde das pessoas idosas que institua o registro de avaliação da funcionalidade e, por último, ações de promoção da saúde e prevenção da doença. No que diz respeito à formação, esta estratégia também prevê a capacitação de profissionais para a utilização de comunicação não discriminatória, incentivar a formação básica, especializada e contínua de profissionais de saúde no âmbito da geriatria e da gerontologia e, por último, investir na formação e educação sobre o processo de envelhecimento em todos os graus de ensino. A questão que eu lhe faço é, isto é uma estratégia, é um plano, são papéis, obviamente nós temos questões idealizadas para aplicar no terreno, mas queria lhe perguntar qual é a sua previsão até nós percebermos que estas estratégias e estes objetivos estão a ter um impacto direto nas comunidades com que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia. Mais uma questão que eu não sei responder. Quer dizer, na verdade, nem sei porque é que me convidou, porque eu não lhe sei responder a questão nenhuma. E, portanto, na verdade,
repare, eu até lhe devolvo a questão dizendo, há aí algum desses objetivos com os quais eu não concordo e o Diogo não concorda? Claro, concordamos com todos. E aplaudo-se de pé. Exatamente. Na verdade, são tudo declarações de muito boas intenções, mas lá está, sectorializadas. Elas estão claramente todas encerradas no setor da saúde. Vá lá perguntar no Ministério do Trabalho e da Solidariedade, vá perguntar à área do desenvolvimento, vá perguntar às finanças, à economia, porque nada disso se faz sem a economia, nada disso se faz sem o mercado, nada disso se faz sem as finanças, nada disso se faz sem dinheiro, nada disso se faz sem Direção-Geral do Ensino Superior, falou em informação, sem Ministério da Educação. Uma vez mais, voltamos à questão que é a priori de tudo isto, de o que é a política transversal. Que não sejam políticas pontuais, pulverizadas, medidas pulverizadas. Tem de ser uma estratégia concertada, que não é a 4 anos, que não é a 10, que será a 30, 40 ou 50 e que exige uma concertação em que os ministérios se sentem à mesma mesa e se perceba claramente qual é que é a estratégia global. Não pode ser uma estratégia para a área da saúde, para resolvermos os problemas da saúde, depois uma estratégia para a área da educação, depois uma estratégia para a área da economia. Estamos a falar de dimensões da vida em sociedade de tal forma abrangentes. Repare, falou em informação de base, falou em informação ao longo da vida, falou em indicadores de qualidade de saúde, falou... Quer dizer, isso toca em dimensões tão complexas, em áreas tão diversas. E como é que vamos arranjar mecanismos para articular isto tudo? É o nosso principal problema. Repare, nós ainda estamos muitas vezes numa realidade em que a pessoa com uma reforma de 200 euros ainda está para decidir se come ou se compra medicamentos. Estou-me a fazer entender, portanto, nós temos despachos normativos, temos uma arquitetura legal mais do que suficiente. Agora falta a parte mais importante, que é pô-la em prática. E pô-la em prática exige estratégias concertadas, exige sensibilização para o problema, exige colocar as questões de envelhecimento na agenda política e exige enfrentarmos o problema de frente e não varrer destes 4 anos, varremos para o lado, nos próximos 4 anos varremos para o outro e de repente aquilo que era um conjunto de ações que se podiam ir empreendendo de forma gradual, de forma até com estudos piloto, implementação, etc. O que é que depois nós temos? Temos a tal revolução que já não é silenciosa que o Kofi Annan fala. Chegando agora, para terminarmos esta nossa magnífica conversa, eu convido-a já para fazermos uma próxima jornada daqui a uns tempos para falar de outros assuntos, porque realmente o conteúdo que nos transmite é bastante rico e esclarecedor para algumas inquietações que eu, como gerontólogo, tenho no meu dia-a-dia. Existe um problema, na minha perspectiva, bastante grave neste momento em Portugal, é que não existem recursos humanos para trabalharem no cuidado direto às pessoas idosas, quer a nível institucional, quer a nível de apoio domiciliário. Quais são os desafios que a doutora Carla considera serem principais para nós alavancarmos um novo processo de regeneração deste problema tão emergente das IPSS em Portugal hoje em dia? Eu podia ter uma resposta politicamente correta e outra politicamente incorreta. Adoro respostas politicamente incorretas, mas não vou deixar... Estamos em sintonia, portanto, sim. Portanto, a correta seria começar a investir naturalmente em formação e, uma vez mais, formação com qualidade, e que não fosse, uma vez mais, quer dizer, uma salada russa e uma miscelânea de coisas que não sabemos muito bem do que é que estamos a falar, e que tornar este campo atrativo, porque, na verdade, do ponto de vista daquilo que vão ser as exigências do mercado de trabalho, trata-se de uma questão estratégica. Claro. Grande parte de nós, profissionais da área social e da saúde, querendo ou não, gostando ou não, vamos trabalhar com pessoas idosas e, portanto, como eu costumo dizer aos meus alunos, que gostam muito de trabalhar com crianças e com jovens, pois... Aprecio muito que vocês gostem da infância e da juventude, mas são áreas em vias de extinção. Portanto, é bom que aprendam a gostar das pessoas mais velhas, porque, direto ou indiretamente, vamos trabalhar com pessoas idosas e com famílias. E dentro das pessoas idosas, com muitas subproblemáticas, demências, a prestação de cuidados, etc, etc. A conciliação da vida pessoal profissional, a questão da sobrecarga do cuidador, que é uma área altamente descurada em Portugal. Felizmente, começamos a dar alguns passos, etc. Portanto, há muitas problemáticas associadas a esta temática do envelhecimento. E isto requer formação especializada, não apenas de primeiro ciclo, não apenas ao longo da vida, como já falámos, não só de primeiro ciclo, mas especialização ao longo da vida toda. Porque esta capacidade que nós profissionais temos, ou esta necessidade de nos pormos em causa, nos desacomodarmos e termos a humildade de perceber que o fenómeno do envelhecimento é de tal forma complexo, com inúmeros desafios, que trabalhar nesta área, na área da dependência, na área dos cuidados, na área das demências, na área da intervenção com famílias cuidadoras, na área da prestação de cuidados em instituições, em domicílio, etc., é de tal forma complexa que não há formação rigorosamente nenhuma que esgote a propriedade do saber e do conhecimento desta área. Eu costumo dizer que todos somos poucos.
todos somos poucos para trabalhar nesta área, para investigarmos esta área, para fazermos supervisão nesta área, para estudarmos esta área, porque sabemos todos, eu pelo menos falo por mim, sabemos todos muito pouco ainda. Claro, sim. São fenómenos que todos os dias nos apresentam inquietações, desafios, dúvidas. Eu trabalho, estudo todos os dias nesta área há quase 20 anos e todos os dias tenho dúvidas, todos os dias me ponho em causa, todos os dias acho que sei pouco face a esta complexidade que é, no fundo, a existência humana. E uma existência que, à falta de melhor, há alternativa para não se chegar a velho e morrer novo. E ninguém está muito interessado na alternativa. Para terminarmos esta nossa conversa, vou-lhe fazer a pergunta da praxe. Sendo a doutora Carla Ribeirinho uma especialista na área da gerontologia, considera importante existir um profissional que se coloque como uma ponte da união entre as várias áreas científicas, criando estratégias multi e interdisciplinares no sentido de promover a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa idosa ao longo do seu processo de envelhecimento e não só, como já concluímos aqui com a nossa conversa, como é o caso do gerontólogo em Portugal? Uma vez mais, isto é final de ano letivo, colocar-me perguntas tão difíceis, isto é quase um exame, não é, de admissão, aí é uma coisa qualquer. Eu sou da formação, que me é uma área muito cara, como sabe, e muito querida, não só cara, mas querida, e na qual tenho investido muito. Penso que não há formação rigorosamente nenhuma, como lhe disse, que se arroga o direito de poder dizer que é uma área única de especialização numa área. Há, de facto, profissionais que, do ponto de vista das suas competências e daquilo que são os seus planos curriculares, das suas unidades curriculares, das suas bibliografias, das suas orientações e as suas instruções disciplinares estarão em princípio mais aptos ou mais despertos a intervir nesta área. Contudo, como sabe, eu sou assistente social de formação de base, quer a licenciatura, quer o mestrado, quer o doutoramento, sou um bocadinho obstinada ou então um pouco criativa, depende do ponto de vista, mas sempre considerei que a especialização é importante, contudo nós não nos devemos fechar em campos disciplinares. Isto parece contraditório, porque eu estou-lhe a dizer que tenho feito toda a minha formação na área de serviço social e ao mesmo tempo estou-lhe a dizer que é importante alargar o campo. Ainda que, do ponto de vista, e eu só posso falar daquilo que sei, que é o meu campo profissional, que é o do serviço social, haja cada vez mais esta preocupação para inserir nos planos curriculares as unidades curriculares e os conhecimentos da área da gerontologia. Eu sou muito sensível à formação de primeiro ciclo em gerontologia, ainda que também acho pouco, entende? Quer um, quer outro. Claro. Formação nenhuma de base, ainda aquela própria de primeiro ciclo, já seja de gerontologia, nos dá todos os aportes, todos os conhecimentos, todas as competências. E aqui, quando falo em competências, Diogo, não me falo só no saber. Eu falo nas competências, claro, teórico-metodológicas, não basta saber, é preciso saber como é que se faz. E não basta saber como é que se faz esse saber, é preciso saber fazer efetivamente a dimensão técnico-operativa e, simultaneamente, a dimensão ético-política. E eu penso que formação nenhuma de base consegue dotá-lo de todas estas competências, teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Portanto, o desafio está, independentemente de qual seja a formação de base, e se calhar estou a ser evasiva na resposta intencionalmente, porque assim é assim exatamente que penso em relação a isto. Tenho muito poucas certezas, se é que tenho alguma. A única que tenho e que posso partilhar consigo é esta angústia que me acompanha de áreas profissionais que se fecham nos seus campos, porque não há área neste momento rigorosamente nenhuma que possa dizer que não tem nada a ver com envelhecimento. Até por uma razão muito simples, Diogo, desculpe. Porque todos nós estamos a envelhecer e as questões de envelhecimento dizem respeito a todos nós, queiramos ou não, gostemos ou não, queiramos ou não enfrentar isto de frente. É um desafio que está. Todos os homens, todas as épocas na humanidade lutaram para que isto fosse possível e que o envelhecimento, que a possibilidade de viver até mais tarde fosse de facto uma possibilidade. E agora vamos fazer o quê? Matar os velhos todos? Se calhar era isso que devíamos fazer, deixávamos de ter estes problemas. Ou talvez não. Doutora Carla. Muito obrigada. Obrigado. Até à próxima. Bem-aja.